Vamos agora falar um pouquinho de política, movimentação política aqui em São Paulo, capital, como as eleições desse ano. Mesmo com a candidatura de José Luiz da Atena, o PSDB segue dialogando com Tabata Amaral. Beatriz Manfredini, que acompanha todas essas articulações, tem atualizações pra gente. Bia. Pois é, Lívia, eu conversei com alguns membros da campanha de Tabata Amaral que me disseram o seguinte, que ainda vem muita insegurança no Ninho Tucano, no entorno dessa pré-candidatura da Atena e que continuam dialogando com o PSDB. Então, por enquanto, a pré-campanha de Tabata não descarta uma aliança com os tucanos e muito menos que eles ainda tentem pleitear um candidato a vice na chapa de Tabata. Tudo isso enquanto pela primeira vez essa pré-candidatura de Datena avança efetivamente, né? Em 5 eleições, em outras 4, Datena acabou desistindo de concorrer e nessa, na quinta, é a primeira vez em que ele participa de um evento de pré-campanha, que a gente antecipou aqui inclusive e que acontece hoje, ao meio-dia, no Mercado Municipal de São Paulo. Depois de diversos adiamentos, desde segunda-feira, Datena vem trabalhando ativamente nessa campanha. Na segunda-feira teve a primeira reunião no Diretório Municipal do PSDB, escolheu o marqueteiro, participou da primeira sabatina como pré-candidato e agora faz o primeiro corpo a corpo na rua, então pela primeira vez nesse histórico de tentativas aí de candidaturas. Mas mesmo assim, mesmo com isso sendo visto como um avanço, o entorno então de Tabata acredita que há margem ainda para diálogo com o PSDB. Eu conversei então com algumas fontes, eles me disseram que o PSDB ainda está muito resistente a colocar dinheiro nessa pré-campanha de Datena. Eu confirmei essa informação também com alguns tucanos, porque justamente por conta desse histórico, né, de desistência do apresentador e jornalista. Além disso, o próprio Datena é claro em dizer que se ele achar que não está bom, ele pode sim desistir da candidatura, da pré-candidatura, apesar de estar participando desses eventos como a gente comentou. Então, o entorno de Tabata me disse o seguinte, que essa conversa com o PSDB, esse diálogo continua e que eles não vão descartar isso por enquanto, apesar de já terem um plano B, que seria o lançamento de uma chapa pura, de alguém do próprio PSB como vice de Tabata Amaral. Lembrando que eles têm que escolher até o dia 27, que é o dia em que a convenção de Tabata está marcada e que eles precisam, então, oficializar essa chapa. Uma fonte me disse o seguinte, que mesmo com o clima de traição no ar, isso porque desde o início da pré-campanha, né, a ideia era que Datena fosse vice de Tabata, primeiro pelo próprio PSB, depois pelo PSDB, ele esteve no lançamento da pré-candidatura dela, ela na filiação, das duas filiações dele, ao PSB e ao PSDB, mesmo com esse clima de traição, o quadro é que Tabata não pode desistir do apoio do PSDB, que apesar das perdas recentes ainda é tido como um partido importante e forte aqui na capital paulista. Ela que figurava ali em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto e depois do aparecimento de Datena e de Pablo Marçal do PRTB, acabou caindo algumas posições. Então, mesmo com o clima de traição, o diálogo permanece e esse apoio ainda é importante para a chapa, Lívia. Muito obrigada, Beatriz Manfredini. Vamos então às agendas dos pré-candidatos aqui na capital paulista. Ricardo Nunes cumpre a agenda como prefeito aqui de São Paulo. Kim Kataguiri faz gravações de vídeos para pré-campanha. Marina Helena se reúne com lideranças do governo. Altino Prazeres faz reuniões com integrantes do metrô. Pablo Marçal tem reunião política virtual. Guilherme Boulos tem reuniões internas, assim como Tabata Amaral, que se reúne com diretorias de sindicatos. E o jornalista José Luiz da Atena visita o mercado municipal da cidade. E nós ouvimos também a nossa comentarista Dora Kramer, que falou sobre o início dessa campanha de Datena, a corrida eleitoral aqui de São Paulo. Datena começou a campanha fazendo exatamente o contrário do que era esperado. O que era esperado? Que ele pusesse fim a qualquer dúvida sobre a continuidade da candidatura. Mas ontem, numa entrevista ao portal UOL, o Datena disse que, olha, se me aborrecerem, não foram essas palavras, tá? Mas o sentido é esse. Se me aborrecerem, eu deixo de novo, como já deixei outras vezes. E disse mais, disse que nenhum político é digno de confiança, que desconfia de todos os políticos. Ora, se ele diz todos, ele desconfia também
dos políticos do partido ao qual ele é filiado, que é o PSDB, que, pelo que diz o Datena, corre o risco de ser deixado pelo meio do caminho.